Porto Alegre é palco de uma intensa movimentação cultural, com festivais e mostras que ajudam a construir a identidade artística da cidade. Por trás das luzes e dos aplausos, existe uma série de desafios e oportunidades para manter essa engrenagem viva. Os produtores enfrentam uma verdadeira maratona para colocar cada projeto de pé. Então fica comigo e vamos descobrir os bastidores de quem faz a cultura acontecer. Festivais e mostras culturais não faltam no nosso calendário local. Para quem nos acompanha de fora, gravamos o Fala Mercado em Porto Alegre. Mas para que esses eventos se mantenham relevantes, inovadores e etc., tem uma galera que faz um corre por trás disso e que garante que a magia toda aconteça, e é com eles que a gente vai conversar hoje. Então aqui no estúdio comigo a gente tem a Letícia Vieira, que é diretora-geral do Porto Alegre em Cena, e o Fernando Zunho, que é idealizador e curador da Mostra Internacional de Arte Contemporânea. Sejam muito bem-vindos ao Fala Mercado. Obrigada. Hoje acho que o papo vai ser gostoso. Bom, como a nossa audiência já sabe, mas vocês estão estreando aqui no programa, quero dizer para vocês que no Fala Mercado o protagonismo é do mercado. Então, vocês aqui são as nossas estrelas. Preparados? Vamos nessa? Bora? Então, vamos lá. Vamos começar reforçando, né? Porto Alegre tem uma agenda cultural intensa, né? O ano todo, enfim, tem diversos festivais e mostras. O que torna essa cena tão particular na cidade, assim? O que torna isso tão especial, na opinião de vocês? Vamos começar pelas mulheres, tá, Fernanda? Uau! Te ralou. O que torna especial em Porto Alegre essa sequência de festivais, mostras... Essa cena cultural muito efervescente aqui. Que tem acontecido nos últimos tempos, né? Eu acho que, na verdade, muito se dá, assim, essa quantidade de festivais e mostras tem se dado muito depois da pandemia, nem digo, da enchente. Eu acho que veio uma necessidade de sociabilizar, de ir pra rua, de ter contato, de beber de novas fontes, entender esse novo mundo, essa nova geografia. Então, eu acho que realmente Porto Alegre, do ano passado para cá, ela tem dado, assim, tem tido um espalhamento, assim, de muitas mostras novas, muitos festivais, tanto os anteriores que seguem, como muitas que estão na sua primeira edição, segunda edição acontecendo. Tá muito bonito. Tá gostoso. Siga assim, Tá gostoso de ver. Eu sinto que tem primeiro um acúmulo mesmo, né? A mostra, a MIAC, né? A Mostra Internacional de Arte Contemporânea, que foi um projeto que eu criei, inclusive com parceria com a Letícia. Também sou curador do Porto Alegre em Cena, enfim. Já dirigi o Porto Alegre em Cena durante anos. Tudo muito misturado nessa mesa. Então, nesses projetos, nós dois, eu nasci e cresci no Porto Alegre em Cena, no sentido de ter feito o início da minha carreira lá. E aí, quando eu saí do Porto Alegre em Cena, em 2022, criei a mostra. E esse ano, a gente fez uma mostra do dia 3 de outubro ao dia... Tá acontecendo, né? Vai até o dia 23 de outubro. Até o dia 26 de outubro, desculpa. Porque, na verdade, acumulou uma das partes dos projetos da mostra era para ter acontecido ano passado. Então, deixou para acontecer esse ano e a gente estendeu um pouco isso. Em razão da enchente. Em razão da enchente. Então, eu imagino que também essa efervescência hoje, como a Letícia falou, espero que isso continue, mas também é porque provavelmente tinham projetos que deveriam ter acontecido ano passado que acabaram acontecendo esse ano, né? Então, mas ao mesmo tempo é isso, pegar um gancho do que a Letícia falou, acho que tem uma necessidade de encontro e de alegria também muito grande. Vou dar um exemplo de uma amiga livreira, tem uma livraria, e ela estava me contando que eles não foram diretamente atingidos pela enchente, mas chegou muito perto e, né, o estado inteiro do Rio Grande do Sul, de alguma forma, todo mundo foi afetado por aquilo. E aí, quando passou a enchente, quando começaram a abrir os comércios de novo, ela colocou vários livros ligados às questões ambientais, ligados às questões, né, climáticas, trazendo cosmologias indígenas e tal, para esses pensamentos ambientais e tudo mais, né? E ela disse que, como destaque na livraria, né, para as pessoas, para refletir sobre isso. Mas ela disse que as pessoas iam buscar livros de romances mais leves, de coisas de divertimento, de novelas. As pessoas queriam
queriam se distrair daqueles horrores que a gente viveu naquele período, né? Eu vou pegar esse gancho do Fernando exatamente para a gente falar o seguinte. A gente vem muito machucado, né? A gente passou por uma enchente muito avassaladora no nosso estado. E 4 anos antes, na verdade 2, né? Já que a pandemia se estendeu por quase 2 anos. Aí uma questão mundial, né? Da pandemia da Covid. Então, a gente vem... Eu acho que essa tua fala, Fernanda, ela é importante nesse lugar de que a gente quer alegria, o brilho no olho, né? O contato, o estar junto, a valorização desses momentos mais leves que a cultura proporciona, ou até desses momentos mais densos e reflexivos que a cultura também proporciona. O que vocês acham que se transformou nesses... Se a gente for falar, então, vamos falar de 5 anos, né, da pandemia para cá, e que no meio disso ainda teve uma enchente. Que transformações aconteceram na cena cultural que fizeram isso ser ainda mais marcante, né? Não necessariamente o cenário, né, o contexto, mas na cena cultural, que transformações aconteceram desses últimos 5 anos, assim? O que vocês notam de diferente, de mais interessante? Poxa! Eu acho que a gente tinha uma cena, se falar de 5, 10 anos atrás, a gente tinha uma cena muito rica aqui. Os eventos aconteciam e tinham públicos cativos, né? Tanto nos espetáculos de música, de teatro, tinham temporadas mais largas há 10 anos atrás. Existia uma efervescência na cidade muito antes da pandemia, muito rica. Acho que a gente passou realmente aí por uns 5 anos, um pouco mais até, porque começa a vir um pouquinho antes da pandemia, por muitos machucados, a classe artística mesmo aqui do Sul, machucada. Né? Muitos machucados e depois, enfim, toda a sociedade, toda uma questão... Eu acho que hoje, quando a gente olha, a gente está tentando entender, né, o que é que acontece nessa nova geografia social, econômica, essa questão climática, tudo acho que está sendo repensado, e repensado enquanto o carro está andando, né? A gente está fazendo e está tentando entender o que está acontecendo. Mas eu acho que muito forte isso, assim, da sociedade querer muito lugares presenciais, estar junto, dividir experiências, vivências diferentes, e acho que tanto a pandemia quanto a enchente, que deu esse recolhimento nas pessoas obrigatório e essas dores todas, eu acho que está fazendo as pessoas buscarem isso, e a arte é um lugar em que proporciona isso, né? Eu acho que a Letícia trouxe uma questão importante, que cara, a pandemia foi muito avassaladora, a enchente mais ainda. A gente sempre fala, inclusive aqui, que enquanto a pandemia nos arrastou, né, ela nos enfim, foi aos poucos, né? Ela foi literalmente nos matando, infelizmente. A enchente veio devagar, né? Devagar, lentamente, né? Sim. A enchente veio como um soco no estômago de todo mundo, sim, né? Todos os gaúchos. Mas se a gente for pensar em classe artística e cena cultural, a gente pode botar 2 anos para trás, antes da pandemia ali. Exatamente. Por questões políticas, por questões governamentais, inclusive, né? A gente veio de um governo que não acreditava na cultura como peça fundamental para a economia, para a sociabilidade, enfim. Então, realmente, a classe artística vem muito machucada nesse... A gente pode falar, na verdade, de 7, 8 anos para trás, né? Então, esse querer estar junto é autoexplicativo quase, né, Fernando? Isso, né? A gente vem de um projeto que a gente vinha avançando e as pessoas... Eu sempre falo isso, eu falava, né, em algum momento, quando também a cultura começou, de alguma forma, a ser atacada, né? Os artistas, a cultura através da arte, né? Ser atacada como algo desnecessário ou, inclusive, algo ruim, algo que estava como se a gente tivesse, né, esse projeto que começaram a criar um projeto como se nós fizéssemos algum tipo de ideologização do pensamento. Eu acho que, na verdade, o que a gente sempre fez, primeiro, né, falando de mercado, né, um espaço de mercado, o setor da cultura, além dele gerar muito emprego, muita renda, gerar muito dinheiro, ele nunca foi um setor que tivesse
né, riquíssimo. As pessoas nunca... Existe uma parte da cultura, obviamente, né? A gente pensar um mainstream, sobretudo das partes das indústrias, se a gente pensar em cinema e música, que envolve uma coisa mais industrial mesmo, aí sim, ali tem pessoas que daqui a pouco realmente ganham muito dinheiro, né? Indústria da televisão, né? Agora, o setor da cultura como um todo não é um setor, nunca foi um setor riquíssimo. Então, as pessoas, só que chegou um momento que as pessoas adquiriram um certo patamar de dignidade de vida, né? Em que tinham, as coisas estavam fluindo. E de repente isso é trancado, e trancado por um argumento muito feio, porque além de ser trancado a parte de fluir financeiramente a vida das pessoas, as oportunidades de gerar emprego, as oportunidades de fazer a renda girar, quer dizer, a gente fala de um festival como o Porto Alegre Cena, como a Mostra Internacional de Arte Contemporânea, como vários festivais que existem em Porto Alegre e no Brasil todo, sobretudo através de leis de incentivo, quer dizer, esses festivais passam a ter um caráter público de arte, de cultura, né? Porque a gente acredita realmente numa arte que para antes há um mercado por trás daquilo ali também, né? Afinal de contas, somos uma sociedade de mercado. Mas antes de se pensar em mercado, a gente está pensando em pensamento, em fruição estética, em alegria, em divertimento, quer dizer, são várias outras coisas que vêm antes da parte do mercado quando a gente pensa do ponto de vista da arte. E a gente tem essa necessidade de se expressar e, obviamente, se remunerar por isso. Mas ninguém estava enchendo os bolsos de dinheiro através desses mecanismos e a gente estava promovendo muita alegria, muito pensamento, né? Desafiando a sociedade a avançar esteticamente. Se a gente pensa na história da arte de um modo geral, a gente sempre vê os avanços disso, né? De um período de pegar no período de literatura, que talvez seja mais claro pra gente, né? Que a gente estuda em escola, ou das pinturas, né? Os avanços das pinturas, aqueles artistas, né? Que não foram reconhecidos na sua época, só que e depois passaram a ser, quer dizer, são os artistas e esses pensamentos, desafiar os pensamentos das gerações passadas, sem necessariamente negar as gerações passadas, que faz com que a gente avance enquanto sociedade, que a gente vai transformando o nosso olhar. E outra coisa que a cultura faz é mexer com a nossa sensibilidade, né? Quando a gente vê um filme, vê uma obra de arte, uma pintura, uma exposição, uma performance, um teatro, a gente sente raiva, a gente sente inquietação, a gente sente alegria, a gente sente amor, a gente sente coisas que o sentimento, seja ele às vezes dentro da arte, faz com que a gente se sinta vivo, né? E eu acho que talvez a procura do público por esses festivais, ver o Porto Alegre Cena, a MIAC e outros festivais com público e tantos eventos acontecendo um atrás do outro com o público, seja uma necessidade da nossa sociedade querer se sentir viva, se deparar com a obra de arte, querer voltar a se sentir viva. E querer pensar, né, Fernando? Assim, voltar a pensar, voltar a refletir, voltar a mexer em estruturas emocionais, que a arte tem um poder incrível para que isso aconteça. De, como a gente falou, de uma sociedade machucada, de uma categoria muito machucada. E tu venha falando, eu faço muito essa comparação, né? A gente sempre brinca que, quando perguntam, o que tu faz da vida, né? Enfim, aí tem muita gente que brinca com isso, né? Eu escolhi ser pobre, eu sou jornalista, porque se eu fosse pra comunicação... Eu sou jornalista também. Olha aí, então, escolheu 2 vezes. Exatamente. Então, é muito isso. A gente diz assim, poxa, a gente tem um papel na sociedade tão importante, né? E a gente pode falar. E aí, se a gente parar para pensar, os artistas, os jornalistas, os professores, pessoas que são, né? Profissões que são capazes de mudanças incríveis na vida das pessoas, que não são bem remuneradas, né? Exatamente, que são bem castigadas, inclusive, em muitos lugares dessa cadeia produtiva. E até só voltando àquilo que tu tinha falado, né? O que aconteceu nesses últimos 5 anos, acho que isso que o Fernando traz, acho que é muito importante, acho que tem toda a questão da internet, o avanço, né, da internet, mas esse reconhecimento de que Brasil é esse. Eu acho que a gente ficou durante muitos e muitos anos trabalhando criações e sim, crescendo dentro de uma certa dignidade financeira, de poder ter um mercado para chamar de seu, mas eu acho que tem um outro lugar artístico que flui de uma oxigenação artística, assim, de se reconhecer enquanto país, que identidade é essa, que novas histórias são essas, que precisam ser contadas e que nunca foram contadas. Então, hoje ter na MIAC, ou mesmo no Porto Alegre Cena, espetáculos que venham do Norte, do Nordeste, né, trazendo outras narrativas. Dos interiores do país, não só das capitais também. Daqui mesmo, né, as pessoas poderem, os nossos artistas estarem em contato com esses outros artistas e podendo também trazer suas histórias, trazendo
que histórias tradicionais são essas, como, sei lá, né, a questão da Semana Farroupilha, quais são as verdades das histórias, outras verdades, né, que se traz. Então, eu acho que os últimos 5 anos ele está trazendo muito isso, assim, essa possibilidade de uma oxigenação nesse lugar da criação artística, do pensamento e de um reconhecimento, né, de um novo fortalecimento da identidade brasileira, assim, de que Brasil é esse, que país é esse que eu faço parte, né? Muito legal essa reflexão. Inclusive, eu convido as pessoas que quiserem assistir, buscar aí no nosso canal. A gente fez um episódio sobre o Festival de Cinema de Gramado, que se falou muito nisso, né? O quanto o festival esse ano foi diverso em termos de temas, em termos de participantes e em termos de regiões do Brasil, né? Que é exatamente isso, que lugar é esse? Que país é esse? Nunca fez tanto sentido, né, Letícia? Exatamente. Muito bom. Gente, como a gente estava falando, né? A gente sabe que nem tudo são flores, ainda que, como a gente reforçou bastante, a arte e a cultura têm esse poder da reflexão, do preenchimento, do bem-estar, né? Que a cultura, ela normalmente entra pela porta do lazer, né, na vida das pessoas, ainda que muitos tratem isso como a sua profissão. Para o público em geral, ela entra pela porta do lazer. Mas vocês são as pessoas que algumas das pessoas que fazem toda essa magia acontecer. Quais são os desafios, os principais desafios quando se trata de viabilizar esses festivais, né? Acho que tem uma relação aí público-privada, tem uma relação, tem questões financeiras provavelmente muito importantes, tem uma questão comunicacional, tem uma questão de identificação com o público, chamar público, deixar um legado, enfim, acho que construir essa cena cultural, ela envolve muitas camadas, como a gente gosta de falar, né? São muitas camadas, uma indústria muito forte, né, por trás disso. Então, vamos falar um pouco desses desafios, assim, né? Quais são eles, em especial? As risadas, assim, vamos falar... Quanto tempo nós temos? Agora a gente terminou as perguntas, pessoal. Daqui pra frente vão ser só eles falando sobre isso. Vamos lá. Eu não sei, eu acho que falando sobre a questão do Porto Alegre em Cena, né, o Fernando começou falando, sou cria deste festival, né, sou uma cria de pensamento, comecei profissionalmente dentro do festival. Eu também comecei dentro do festival. O festival, muita gente começou dentro do Porto Alegre em Cena, ele está com 32 anos. Eu acho que ele trouxe uma oportunidade de grandes artistas internacionais virem ao Brasil, inclusive irem a São Paulo e a outras regiões, outros estados, em razão de que o festival estava trazendo, né? Então, são realmente nomes. O Luciano Labassi, que é coordenador do festival, ele gosta muito de dizer, né, que Porto Alegre foi colocado no mapa mundi das artes e através das artes cênicas, através do Porto Alegre em Cena. Então, acho que se passou por várias etapas, né, de como construir e também, né, como se entendia essa construção. Hoje em dia, eu particularmente acho que é de grão em grão, assim, a gente continua peleando muito, é inevitável falar das leis de incentivo, a importância que elas têm. Sem elas a gente não conseguiria fazer festivais maiores e talvez até nem menores, e muitas vezes, tanto a lei de incentivo federal, principalmente, e a lei de incentivo estadual, que a gente aqui, né, no Rio Grande do Sul contamos com ela. E esses patrocinadores, que geralmente são patrocinadores que aportam através da Lei Rouanet, né? E que estão retomando, depois do último governo, enfim, estão retomando esse entendimento de investimento. Acho que também entendendo essa geografia social e econômica atual, que ainda está muito instável, mas patrocinadores como a Petrobras, como o próprio Banco do Brasil, o Santander, o Itaú, são patrocinadores assim que são fundamentais para a gente conseguir. A Caixa, teve mais agora pelo Crown, Ling. Pelo Instituto Ling, um apoio do Instituto Ling. Então é uma grande soma. A gente teve a Unimed, a gente teve a Panvel, o Zafari entraram nessa edição. Acho que essa busca pelo reconhecimento da importância, né, desses movimentos artísticos que trazem a nossa identidade, que trazem esse fortalecimento. E eu acho que sem as empresas não teria assim menor chance de
de se fazer um festival nessa proporção, cada vez mais, né? Nenhum festival deve se sustentar só com bilheteria, né, gente? Pelo amor de Deus, acho que... Não, nem o espetáculo, quanto mais o festival. Exatamente. Na verdade, ainda mais o festival. Todos eles têm patrocínio, mas também é uma coisa muito importante da gente também deixar bem clara, né? Eu acho que para os espectadores de vocês, telespectadores de vocês aqui do programa, quando eu falei antes, né, de arte pública, né, de festivais e tal, a grande diferença do que a gente faz desses festivais que a gente está promovendo, que contam com essas leis de incentivo, e as leis de incentivo também foram tão demonizadas, né, nos últimos anos ali, naquele processo, elas funcionam muito bem, elas têm um mecanismo muito certo, muito correto, elas realmente funcionam muito bem. Um dos desafios é, inclusive, para formar produtores que consigam entender os mecanismos e fazer que as coisas funcionem bem direitinho lá dentro, porque são realmente muito rígidas e tem que ser porque é um dinheiro público. Então, sim, a gente agradece essas empresas, é muito importante que essas empresas acreditem nos produtores culturais, nesses eventos de cultura, mas essas empresas patrocinam esses eventos através de um dinheiro que é de imposto dessas empresas, né? Então, só para deixar claro que, sim, é uma verba dessas que as empresas elas escolhem aonde que elas vão aportar, mas é um dinheiro que iria para os cofres públicos, em vez de para os cofres públicos, vão diretamente para os projetos que tiveram autorização do governo para captar esses recursos. Mas essas marcas são beneficiadas. São beneficiadas ali dentro do processo. Né? Exatamente. Também elas uma visibilidade de marca. Sim, mas o que eu quero dizer é que essas marcas elas têm a visibilidade dentro desses eventos, mas por ser através de financiamentos públicos, faz com que esses financiamentos exigem da gente que a gente devolva isso para a sociedade de alguma forma. Então, muitos eventos acontecem de forma gratuita. Eu tenho dentro da MIAC uma programação vasta gratuita. Tem cobranças de ingresso. Quando tem cobrança de ingresso, esses valores de ingressos, eles são limitados, porque também isso é controlado e exigido que a gente ofereça uma arte, um produto que seja mais acessível para todas as pessoas, né? Além de contrapartidas sociais e tudo mais. E existem festivais, e eu não tenho nada contra esses festivais, que não têm esse caráter público, mas aí são festivais, são atividades de cultura, de shows, espetáculos, principalmente muito mais ligado à música, né? A gente vê. Só que daí tem cobrança de ingresso de R$1.000, de R$500, aí então num outro lugar, né? Que muitas vezes também conta com patrocínio em geral de forma direta, né? E está num outro lugar. Que é engraçado falar sobre essa palavra mercado, né? É aí onde entra um pouco, porque eu acho que essa questão da cultura é uma coisa muito ampla, né? Eu acho que tanto o Poltrona em Cena quanto a MIAC são projetos artísticos, né? Então é também um pouco não está diretamente ligado ao mercado de entretenimento, né? Está ligado ao mercado. Eu sempre falo que o pensamento não vem... O primeiro pensamento não é o mercado, né? Não é o lucro. Então, o primeiro pensamento é a fricção de pensamento, de proposta, de provocação, de debate, de propor um debate, de trazer um pensamento, de trazer uma reflexão, de trazer artistas que não viriam normalmente, né? De trazer esses interiores, de trazer pessoas do norte, de trazer uma programação que tem público, né? No final de semana passada a gente trouxe uma performance do interior do estado de Ceará, do sul, do sertão do Ceará. Estava lotado no Instituto Ling, tem público acontecendo, assistindo e elogiando o espetáculo, feliz, saindo de lá feliz. Sabe, a chance das pessoas em Porto Alegre assistirem uma performance de artistas indígenas do interior do Ceará, do sertão do Ceará, sabe, do sertão do Brasil, isso é o que a arte pública também... Então, isso vem em primeiro lugar. Depois vem pensar que esses artistas receberam para isso, que eles vieram de avião, as companhias aéreas receberam para isso, que os hotéis foram movimentados, que ali os restaurantes foram alimentados, que os transportes internos da cidade, o público pegou seus Uber, seus ônibus, seus táxis, o que quer que seja, né, para se movimentar pela cidade. Aí depois existe também, obviamente, porque somos, né, uma sociedade de mercado, então o mercado está sendo movimentado, mas em primeiro lugar, quando a gente faz esses festivais, a gente não faz pensando necessariamente no mercado, a gente faz pensando primeiro na arte mesmo, né? Eu acho que na minha próxima pergunta ela já foi mais ou menos respondida, mas eu quero explorar um pouquinho mais com vocês, que é assim, o que faz vocês, o que motiva vocês a continuarem, ainda que a gente olhe para esse lugar de machucado, como a gente falou antes, né, de dificuldades, como a gente estava falando até agora. O que motiva vocês, o que brilha o olho de vocês para continuarem, né? O Fernando diz, ele traz na fala dele essa resposta, né? Que é, primeiro é sobre esse pensar, essa reflexão gerada, esse público atingido de alguma forma.
O que motiva, o que brilha o olho dentro da arte? Eu posso Claro. responder meio que voltando um pouco antes da coisa dos desafios. Os desafios, para mim, também são muito instigantes, sabe? E os desafios não é necessariamente só nesse lugar, né? Eu acho que desse lugar das políticas públicas, né? Eu acho que um dos desafios, por exemplo, né, que a gente enfrenta muito, que eu acho que é uma coisa talvez para ser debatido em termos aí falando de mercado, que é a falta de continuidade a longo prazo dos nossos projetos. Todo ano é como se o Porto Alegre em Cena, que existe há 32 anos, todo ano ele é um projeto novo, todo ano tem que ser aprovado pelas leis de incentivo, todo ano tem que captar novos recursos, todo ano tem que entrar com esses projetos, todo ano tem que fazer uma programação. Quer dizer, isso tu não consegue fazer um planejamento de 2, 3, 4 anos, né? Então talvez isso seja um desafio para a gente relaxar e poder captar recursos mais a longo prazo e ter um tempo maior também dessas captações. Até para a né? arquitetura da programação, poder ser pensada com o tempo. Exatamente. Um espetáculo internacional, ele tem uma agenda que a gente, para hoje, a gente pode conseguir pautar para 2027, Claro. 2028. Exatamente. Então, os espetáculos que a gente fazia... E fica uma crítica aqui, inclusive, ao poder público, sem medo de ser piegas ou coisa assim, é que existem eventos grandes que não são ligados à arte e que conseguem contratos com o poder público, por exemplo, de 3, 4, 5 anos. E são festivais que cobram ingressos caríssimos, e são festivais que acabam elitizando o seu público. E quando a gente fala da arte, da cultura, quando a gente fala desse acesso mais democrático para a população, toda vez uma maratona, uma luta, não existe essa visão de que, como a gente falou na Porto Alegre em Cena, 32 anos, gente, todo ano vai ter. Né? O que falta para olhar ele como para facilitar o fluxo e, consequentemente, melhorar a própria programação, a própria divulgação dele, o acesso às pessoas, né? Mas tem outros desafios que me instigam, né? Pensando, né, no brilho no olho, que quando eu dirigi o Porto Alegre Cena, né? Eu colaborei com o festival durante muitos anos e dirigi ele durante uns anos, de 2017 a 2021. E tem uma coisa linda do Porto Alegre Cena, que por ser um festival de 32 anos, de um festival municipal, ou seja, de caráter público mesmo, além das leis de incentivo, ele é um festival municipal, que era o que a gente faz para manter a atenção, o interesse do público que acompanha o festival desde 1994, quando ele foi criado, e trazer a atenção da nova geração, de quem está aí agora, né? E aí um desafio que tem a ver com isso, mesmo para a MIAC, que é uma mostra nova, né, que nasceu em 2022, que é pensar uma programação, e o meu barato, né, eu sou curador, eu sou artista, então o meu barato é pensar a arte, faço todo o resto para poder chegar nesse lugar da curadoria, da programação e desse contato com o público, que e eu sempre debato muito, né, a Lê sabe disso, né, na curadoria do Porto Alegre Cena também sempre tento trazer um pouco o que vai ser do futuro, do nosso futuro enquanto artista, do futuro desses festivais, pensando nas novas gerações, né, a geração TikTok, né, que a gente brinca, a geração que nasceu com o celular na mão. Que festival a gente vai fazer daqui a 30 anos, daqui a 20 anos que seja, ou menos ainda, né? Que essas pessoas sejam as pessoas que nessa geração TikTok vão ser os adultos que vão estar, talvez, consumindo mais, menos, né? Como é que... Enfim, são respostas que a gente não tem ainda, né? Mas é isso, a gente vai conseguir botar essa geração que nasceu com o celular na mão, que passa ali vendo videozinhos de 10, 15, 20, 30 segundos e passando, vai botar essas pessoas dentro de uma sala escura para ver uma peça de 2 horas? Será? Talvez queiram. Talvez seja um momento de respiro, a gente não sabe, saberemos acompanhando. Não, se a gente não sabe, muitas vezes, a gente já falou isso várias vezes aqui no Fala Mercado, a gente sequer sabe a profissão que os nossos filhos terão, né? Os nossos filhos, no caso, eu falo, da produção, eu tenho um filho de 5 anos. Para entrar no mercado de trabalho, falta aí pelo menos uns 10, 12, 13, 14 anos por aí. Talvez ele tenha profissões que a gente não sabe. Se a gente não consegue saber nem a profissão que essas crianças vão ter, imagina o que elas vão gostar, qual vai ser o interesse delas em termos palpáveis, né? Porque no caso do teatro, por exemplo, é isso, né? É a personificação da arte ali, mais... Né? E a MIAC também, na verdade. Lea? Não, esse ano teve o primeiro espetáculo de teatro com holograma, né? Com holograma, gente. Da Companhia Sátiros. Foi o primeiro ano, vai saber. Caramba!
Mas eu ainda acredito muito em que se permanece, entender qual é o formato, né? Mas que se permanece toda a arte presencial, se permanece, o ser humano ainda continua daqui a 30 anos, né? Precisando de água, precisando de arte, precisando... Perfeito. E o que te move, Lê? O que brilha teu olho? Gente, eu tive a sorte de crescer com o olho brilhando, porque eu já comecei tão lá atrás que eu nem sei mais o que seria se não fosse o que eu faço. E eu acho que, no meu caso, que não sou uma curadora, sou uma produtora, desenvolvo diversos outros projetos aqui na cidade. Eu gosto muito de me denominar, de começar a entender, e acho que tem uma nova geração de produtoras aí que também estão começando a olhar para isso, até porque eu comecei na cena, o Fernando também começou na cena, ele era ator, eu era atriz há muitos anos, em 1820. Mas eu acho que isso traz uma outra propriedade mesmo nesse lugar de uma produção artística, né? Não existe um lugar do... Então, por isso, não ser um produtor cultural, ser uma produtora artística, porque tu está olhando para essa afeição, para essa criação, para esse pensamento, é uma outra delicadeza, uma outra atenção. Existem várias novas produtoras começando aí no mercado. Esse ano, Porto Alegre em Cena, a gente estava até comentando, né? Teve na equipe de produção, foram 90% mulheres de diferentes gerações, inclusive uma galera nova, assim, começando. E já nesse vindas da dança, do teatro, eu acho que me dá muita esperança, assim, me brilha o olho, assim, poder entender, quando pensa um festival, pensar nisso é como um espetáculo, como qualquer coisa, tu pensa artisticamente ele, a narrativa dele, que dramaturgia ele vai ter, que arquitetura é essa, em todos os sentidos, né, para o público, no lugar da comunicação, como que ele se comunica, como que ele se divulga, como que acontece, que espaços são esses. Esse ano a gente teve um projeto, e é tão bom porque o olho segue brilhando e a vontade segue brilhando, às vezes é difícil e a gente segue aguerridas, assim, né, de fazer sempre o melhor evento. Esse ano a gente teve no Porto Alegre em Cena um projeto que particularmente eu achei, assim, incrível pelo ineditismo. Ele chama Reside, é um projeto que nasce no Recife, né? Através da idealização da Monina, que é uma artista argentina, com a Paula de Renault, e Celso Cury e Wesley de São Paulo. E ele nasce como uma mostra lá no Recife, Reside Amaro, dentro do bairro de Santo Amaro. E a gente importa, né, dentro do festival que tem tantos braços, a gente importa então o Reside, que aqui se denomina Reside Alegre. E ele acontece num período, esse pessoal vem, fica um tempo, vai embora, depois vem para ficar 40 dias desenvolvendo uma residência artística, né? Então são... uma quadra inteira ali no centro histórico foi escolhida, onde as narrativas que são escutadas, assim, dia a dia, todos os turnos, são da vizinhança, né? Então, essa dramaturgia ela é construída a partir dessas histórias que os vizinhos vão contando. Aí, então, são chamados artistas da cidade. E aí... foi chamado, no caso, quem cumpriu essa residência, a UERGS, os alunos de artes cênicas da UERGS. Então, eram mais de 150 pessoas envolvidas num quarteirão, criando diferentes ações, nem sempre espetáculos, mas diferentes ações. Então, sempre existe lugar para esses ineditismos, para essas outras fontes que vêm assim e nos preenche e aí... Mantém teu olho brilhando, mantém teu olho brilhando. Bom, a minha próxima pergunta já está extremamente respondida, que é se havia espaço, se há espaço para experimentação e diversidade nessa área, nesses eventos culturais e artísticos da cidade. Acho que está super respondido. Então, eu queria entender um pouco também com vocês, que é como equilibrar a necessidade de... Porque a gente está falando, por exemplo, o Poa em Cena, o Porto Alegre em Cena, tem 32 anos, né? A Miaki é um pouquinho mais nova, mas assim... existem iniciativas artísticas e culturais que são muito perenes, né? E, portanto, elas precisam se manter um pouco enraizadas nas suas tradições, né? Não perder o seu objetivo, enfim, mas ela precisa ser inovadora. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, como equilibrar esses pratinhos em que essa cena artística precisa ser inovadora, experimental em algum lugar, mas precisa se manter ali tradicional em termos de foco, de objetivo e de legado, enfim. Como é que se equilibra isso tudo? Quer falar?
Eu vou falar sobre a minha experiência aqui, no sentido, né, quando eu trabalhei isso, né, muito, comecei com 20 anos no Porto Alegre em Cena, e lá fiquei até 30 e vários. E em 2022 eu saio para desenvolver uma outra graças à pandemia também, né? A pandemia me desafiou a dirigir o Porto Alegre em Cena durante a pandemia. Uau. E a pandemia me desafiou a pensar como que a gente faz um festival de artes cênicas sem poder aglomerar, que é tudo que a gente quer, né? Tudo que a gente quer é botar um monte de gente junto, misturada, numa sala fechadinha, escura, ou na rua, mas juntinha, assistindo uma coisa e tal. E aí, muitos desafios. Aí eu comecei a dialogar com o instalador. Eu gosto muito já, não é de onde eu venho, mas eu sempre consumi muito, sempre fui muito próximo das artes visuais. E aí começa a dialogar com instalações vivas, que tem um corpo do ator vivo, mas é um lugar mais contemplativo, mais de instalação, enfim, audiovisual, uma série de outras coisas. E aí quando eu começo a criar, enfim, esculturas e tal. E aí quando foi um processo de pesquisa muito bonito, apesar de toda a dor da pandemia, foi um processo de pesquisa, de curadoria, de programação muito bonito. E naquele momento louquíssimo, né, em que as artes estavam sendo atacadas do ponto de vista do governo, da política, a pandemia e os artistas sem poderem trabalhar, sem poder consumir. Das minhas tarefas naquele momento, enquanto diretor do Porto Alegre em Cena, era a arrecadação e distribuição de cesta básica para artistas. Sim, claro. Artistas que eu recebia... Foram os primeiros a parar e os últimos a voltar. Exatamente. Né? Quando eu recebia a lista de artistas, tem ali artistas que são meus amigos e pessoas que não são meus amigos, mas que são artistas que eu admiro imensamente. Então, aquilo era tenebroso, que tem 40 anos a mais do que eu, perfeito. sabe? Que tem o que eu tenho de vida, eles têm de carreira. Então, aquilo ali foi tenebroso. E aí, quando a gente né, falando de mercado, eu sabia, porque eu, na vida toda trabalhando naquilo, quanto esses festivais arrecadam de recursos e como é que eles são distribuídos. Né? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade quando a gente capta esses recursos, porque a distribuição desses recursos entre toda uma vastíssima e diversa cadeia de profissionais que trabalham para as artes receberem seus dinheiros dignamente, né? Receberem os seus pagamentos pelos seus trabalhos. Então, a única certeza que eu tinha, que eu falava com as empresas patrocinadoras do festival naquela época, naquele momento, que várias se mantêm, era assim, nós vamos fazer. Eu ainda não sei o que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer alguma coisa. Porque eu não vou cancelar o festival, porque eu preciso, pelo menos, arrecadar esse dinheiro e fazer esse dinheiro girar. E aí, quando a gente começou a fazer o festival, e começou a ser um processo de pesquisa artística bonita, começaram pessoas, em geral, porque tem nas artes, obviamente, as pessoas também mais conservadoras e mais apegadas às coisas, e as pessoas naquele momento dizem, mas isso não é um festival de teatro, dança, artes cênicas, né, mas muito do teatro, da dança. Aí começaram os questionamentos, não só aqui em Porto Alegre, mas no Brasil todo. Dizem, mas isso não é teatro, isso não é não sei o quê. Ou perguntas, isso é teatro? E eu comecei a achar essa pergunta um barato. Eu que adoro uma provocação, comecei a achar essa pergunta um barato. Aí comecei a me deleitar com essa pergunta, porque pra mim o que menos importava naquele momento é se aquilo era teatro. Qual o conceito de teatro? É a área, qual o conceito, exatamente, quais as fronteiras do que é teatro, não é teatro, no momento que tem lá 5 mil pessoas morrendo por dia, a gente distribuindo cesta básica para artistas maravilhosos, enfim, aquele momento horroroso. E aí a MIAC nasce disso, nasce de uma mostra transdisciplinar em que não desencaixotar as linguagens. Legal. O teatro, então é misturar o teatro com as artes visuais, com o cinema, com a música, com a literatura, é ter tudo isso misturado. Falei tudo isso para dizer que para mim, né, em termos de inovação, em termos de tentar trazer o frescor, trazer coisas novas. E eu acho que os artistas, do modo geral, e quando eu crio essa mostra, eu não crio ela sozinho na minha cabeça, eu crio ela em diálogo com muitas pessoas, sobretudo percebendo e pesquisando o que os artistas estão produzindo e vendo que tem muitos artistas criando espetáculos com borrando essas fronteiras entre o que é uma coisa ou outra, né, entre essas linguagens. E aí nasce essa mostra de arte contemporânea, por isso que ela é de arte. E
arte contemporânea no sentido de uma arte que é pensada para o hoje, né? Sem limitações, sem barreiras, sem muros. Então, é uma contemporaneidade ancestral no sentido de que jamais negando o que foi criado até aqui, quer dizer, a gente mamar nas tetas do passado, criar uma coisa no presente e de olho sempre no futuro, no que a gente vai fazer amanhã. Então, eu falo que a mostra, e eu acho que os artistas, ela é assim, porque eu acho que muitos artistas que me interessam pesquisar, os que eu conheço, que têm me interessado, ela é líquida, no sentido de que ela vai se adaptando, né? Se vem um rio aqui e botar uma pedra no meio do rio, ele vai se adaptar àquele ambiente e vai seguir. Eu acho que os artistas que me interessam, artistas contemporâneos, e a MIAC, de uma modo geral, ela é líquida porque ela vai percebendo o ambiente, ela vai se moldando, se adaptando àquilo ali, assim. Então, e é um desafio prazeroso que me faz brilhar o olho. Então, respondendo várias perguntas ao mesmo. E pra ti, Lê? Não, eu acho que ele até como diretor do Porto Alegre Cena pode falar também um pouco do que era. Hoje a gente tem o Luciano Labassi de volta à coordenação, e o Luciano ele tem uma premissa assim que, sendo uma ação de excelência, sendo um projeto que vale, seja um espetáculo de teatro, espetáculo de dança, um lançamento de um livro, enfim, acho que ele não tem muito. Esse ano a gente teve uma diversidade muito grande, né? Tanto os espetáculos mais tradicionais, como espetáculos como Teoria King Kong, enfim, vários outros espetáculos assim, muito mais contemporâneos. Acho que não existe, num festival, acho que não pode existir, na verdade, nenhum pensamento que seja tão... Talvez o festival seja muito mais tradicional no sentido dos seus formatos, mas não no sentido do pensamento, das temáticas, né? Acho que isso tudo está sempre muito aberto em discussão, está sempre com os nervos, assim, expostos. E acho que tem aquilo que eu falei antes, quanto diretor do Porto Alegre Cena em outras épocas, acompanhando o festival, que é importante essa programação. Né, eu sempre tenho falado muito isso, são projetos diferentes, os projetos eles têm públicos e eles têm propostas diferentes, né? Então tem espetáculos que eu adoro assistir, que eu acho que seriam maravilhosos para Porto Alegre Cena, mas que eu não convidaria para a MIAC, né? Para mostra, por exemplo, e vice-versa. E aconteceu esse ano. E aconteceu esse ano. Que tu, né, trouxe para... E aquilo que eu acho que o Porto Alegre Cena, como eu falei antes, e eu acho que o Luciano, a programação e a Letícia conseguiram esse ano fazer na programação, que é criar uma programação desafiadora que traz atenção de público jovem, mas consegue também segurar a atenção daquele público que acompanha o festival a vida toda, né? E isso é um dos desafios, eu acho que é isso, é um outro tipo de festival que tem essa responsabilidade também pelo caráter público, né? E veja bem que não é geracional, né? Não necessariamente essas pessoas que querem ir para o teatro, seja pelo contrário, né? Houve essa circulação de uma galera nova dentro do teatro e gente... Exatamente. O que me alega na MIAC já é essa mistura acontece a mistura de público, não é segregação, é o contrário, mas existe, como é uma amostra de várias linguagens misturadas, o que é o barato de ver é ver o público da música indo assistir teatro, ou indo assistir uma instalação visual, ou o público do cinema, essa intersecção do público, não só dos artistas, mas o público interagindo é maravilhoso. E aí tu entrar numa sala de espetáculo da programação do Porto Alegre em Cena e ver lá pessoas de 80 anos e pessoas de 20 anos. Dividindo o mesmo espaço. Dividindo o mesmo espaço e aplaudindo com intensidade o mesmo espetáculo. Muito bom. Gente, eu passaria horas ouvindo vocês aqui, porque eu disse no início, né? Ia ser um papo muito gostoso aqui, muito leve. Mas a gente precisa encerrar, e aí eu queria só de forma muito breve, uma pergunta bem jargão, assim, mas porque é gostoso de ouvir vocês com esse tesão, né? Esse sangue no olho do que vocês fazem. A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Meu Deus. Quem nasceu primeiro? A galinha ou a galinha? Eu acho que talvez as duas coisas, no mesma sentido coisa. de que é a mesma coisa. Eu acho que tem tudo muito misturado, Não é? A vida é uma ação artística, não é? E a manifestação artística é viva. Ela é viva e ela surge de um corpo da natureza, que é o corpo, né, da gente, do criador ali. Então é através de um sonho, é através de um susto, é através de uma imagem que me faz refletir outra coisa, e aí eu vou desenvolver aquilo. Quer dizer, isso tá na vida, né? E então não sei se é uma imitação. Não é uma imitação. É uma palavra feia, tá? Não é uma imitação. Ela é uma manifestação da vida. Isso, legal. É colocar...
O que eu sempre falo que eu acho maravilhoso na arte, né? Quando na arte, a arte que vem antes do mercado, depois ela se transforma, ela se adapta ao mercado. É importante de novo. Mas ela vem antes, no sentido de que eu vinha discutindo isso, eu falava com pessoas, com algumas pessoas, inclusive, né, às vezes no debate, né, da importância da arte e tal. Cara, os artistas estão botando beleza no mundo, né? Esse mundo de tragédias, de guerra, de desigualdade. E aí tem um artista que vai lá e ele cria um quadro, uma coisa que tu olha e tu fez, ontem eu estava dando uma aula para uma escola de periferia pública e a gente estava e ele deu um exemplo, né, de uma coisa de publicidade e tal. A publicidade está no seu lugar, mas a publicidade, quando ela é criada pro mercado, ela é criada para instigar o consumo, né? A arte é o oposto disso, é para te instigar um relaxamento, a contemplação e o relaxamento daquilo, ela te tira a ansiedade, né? Ou até o pensamento, atenção, mas é uma provocação. Mas é uma provocação que te faz o sentir viva, de algo que te faz vivo, aquilo que eu falei lá no início, né? Te faz te sentir uma coisa viva, assim. Então, eu sou doido por isso, né? Tu perguntou antes, né? Por que a gente continua fazendo? Eu faço porque eu já cheguei num ponto da vida que eu não sei fazer mais outra coisa e os boletos não cansam em vencer, mas ao mesmo tempo eu levo porque eu sou muito apaixonado, assim, por... Então, na verdade, a vida complementa a arte e a arte complementa a vida, não é nem imita e nem... É uma simbiose louquíssima. A gente se retroalimenta. É isso aí. Gente, muitíssimo obrigada, adorei o nosso papo. Voltem, por favor, outras vezes, tá muito bom isso aqui. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando dos nossos pedidos, a nossa cartilha final. Curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.